Oi, pessoal. Esperar entrar mais algumas pessoas, né? Esperar aí a Kekan chegar também. Oi. Então, gente, hoje a gente vai fazer uma live com a Yakekan, né, que é uma das precursoras, né, do movimento LGBT em Crateús. Oi pro pessoal que tá chegando e acenando. Ela vai trazer as vivências dela como indígena potiguara, né, que é a etnia dela, como lésbica e como militante. Tô esperando ela chegar aqui. Oi, Ledimara. Jéssica chegou. Oi, Oi. E finalmente. aí, E aí, tá tô bem. lindona? Tô bem, tô bem. E aí, tá tudo bem aí? A conexão? Já podemos começar? Eu já acho que já, né? Dá pra me Uhum. escutar, dá pra me ver? Pra mim o áudio tá bom. O pessoal que tá ouvindo, tá tudo certo? Estão vendo direitinho? Bom, vamos começando então. Aí, tinha pensado em começar chamando para você se apresentar um pouco, né? Um pouco antes de você chegar, eu dei uma introduzida básica, assim, o que seria a live. Falar um pouco de você, da história do seu povo, né? E a sua relação com o território, com a demarcação. Certo. Então, eu sou Jéssica Kekan, sou daqui do Ceará, sou do Sertão de Crateús, tenho 22 anos, sapatão, indígena do povo potiguara, ativista e liderança da juventude potiguara daqui de Crateús. Bom, o território foi desde 2005, né? Tivemos essa retomada aqui onde eu moro, que é uma comunidade periférica onde tem 5 povos, né? Potiguara, Tabajara, Tupinambá, Cariri e Calabaça. E em 2005, dia 19 de março, tivemos esse encontro, né? Dessa retomada. Aí daí, com muita chuva, né, conseguimos esse território, mas felizmente os não indígenas não queriam, né, tomaram um pouco das nossas terras, nosso acampamento, né. E daí tivemos essa retomada, tivemos ações, né, ameaças, tivemos que ficar quieto para não ser mortos. Mas conseguimos, né? Conseguimos. Onde eu moro são 500 famílias, né? Todo mundo com as suas casas e tivemos muitas vitórias. Aí, em 2017, a FUNAI veio para cá, né, fazer o cadastramento. A desse cadastramento, aí começaram os povos se reorganizar aqui de Crateús. Cada um com a sua comunidade, cada um com a sua associação. Atualmente a gente está com a nossa associação, né, que é se chama Aripoc, Associação dos Povos Potiguaras. Hum. E em 2008 tivemos outra vitória também, que foi uma escola indígena,
Que daí começou de novo o não indígena querendo se apossar, né? Que não queria que a escola indígena viesse. Mas nós conseguimos uma escola indígena e conseguimos. Hoje a escola indígena serve para todos, né? Serve para os nossos curumins, para a juventude, né? Para aprender as nossas línguas, que é o tupi, e outras coisas mais também. Aí daí conseguimos nossa retomada. Mas a gente não tem a nossa terra desmarcada, né? Tem duas aldeias, que é a aldeia Mambira e a aldeia Nazara. O Nazara era para ser desmarcado, mas infelizmente com esse governo de hoje não conseguimos, né? As terras desmarcadas. Mas aqui no Ceará temos uma terra desmarcada que é dos povos Tremembés, lá de Almofala. Única terra desmarcada que a gente tem, né? Mas nós estamos tentando aí conseguir, né? Ver se nós conseguimos a terra desmarcada. Mas infelizmente aqui nós de Crateús, Ceará, mora mais em bairros periféricos mesmo. Uhum. A demarcação de terra é uma coisa muito constante, né? Uma necessidade muito constante das populações indígenas, né? E eu venho falando, assim, buscando trazer, assim, para os espaços, né, LGBT, como que, assim, discutir demarcação de terra, discutir racismo ambiental, né? Tudo isso também é importante para o movimento LGBT, porque tem LGBTs que são afetados por isso, né? E até porque Sim. ser LGBT também faz a gente ter que pensar todo na questão antirracista, né? Não tem como a gente não separar, e essas são questões que estão sempre atreladas ao movimento antirracista, né? Ou deveriam estar, né? Porque, enfim, existe muito também invisibilização, né, das questões, das demandas das populações indígenas, né? A gente, quando fala antirracista, a gente conseguiu já falar um pouco mais, né, da realidade do povo preto, mas o indígena eu sinto que ainda tem muita invisibilização, né? Até tanto que a gente tenta, né, tá falando. Agora, mais essa pandemia, estamos tendo essa visibilidade toda, né? E agosto foi um mês, assim, que eu mais participei de live. Que não quero, não quero, eu morro de vergonha. Mas eu desfalo mais. Enfim. Mas sobre o racismo, eu me coloco sobre o racismo, porque eu sempre, todos os dias, assim, no começo eu já tive racismo mesmo nas redes sociais. Não só nas redes sociais, dentro das escolas também. Muitas amigas minhas que já teve que estudar em escola não indígena, né? Uhum. Que já teve professor mesmo, fala sobre o movimento indígena, aí aponta porque aquela indígena não tem os traços estereótipos, né, tudo, que tem o cabelo cacheado, não tem o cabelo liso, não tem o olho puxado, né, isso é o racismo também, né, a cor mais, né, e com tudo isso, mas sempre eu falo sobre o racismo, já até escrevi também sobre o racismo, coloco nas minhas redes sociais, porque é difícil a gente estar falando. Até você encontrar nos livros, você não acha nos livros também, né? Quando você vai encontrar nos livros da história, aquele livro de história do 6º ano, a gente vê o indígena, né, quando os portugueses vieram, mas eu sempre digo, gente, vamos deixar mais esses livrinhos, tem que procurar a gente, procura nós, assim, né? Porque a gente tá no Google, o Google mente às vezes, né? Se você procurar alguma coisa no Google, é mentira, algumas coisas, você tem que procurar a mesma realidade, né? Procura os escritores indígenas também, tem vários escritores indígenas para a gente conhecer. E até tanto que tem escritores que estão falando sobre o racismo, né? Estão escrevendo também, porque é uma coisa muito importante para a gente que não fala sobre o racismo, mas os indígenas, nós recebemos racismo sim, todos os dias, nós recebemos racismo, todos os dias. E estamos lutando para isso, né? Estamos lutando para isso, para não acontecer. Mas acontece, essa branquitude cai em cima, né? Sim. E fico pensando como é, assim, surreal, né? Que a gente vive em território indígena e acho que de um modo geral, assim, nos livros de história, na mídia, quando se fala indígena, as pessoas falam como se tivesse acabado, não existisse mais, não precisamos mais pensar sobre isso, né? Ou então, por exemplo, eu já conheci pessoas africanas que chegavam aqui no Brasil sem saber que era um território indígena, né? Tipo, pessoas de fora, assim, elas conversavam com as pessoas e muito tempo depois, mesmo elas estando inseridas, sabe, em movimento antirracista, conversando com pessoas pretas, né?
Muito tempo depois elas descobriam que aqui era um território indígena e que tinha vida e que tinha sociedades e coisas acontecendo aqui antes da colonização chegar, né? Acho que é a marca, Justamente. essa marca muito forte do etnocídio, né? A gente trata como sociedade das populações indígenas como algo que não existe mais, não precisa mais se falar, que é do passado, ultrapassado. Só um instante que meu gato tá aqui fazendo uma festa. Amor, pega aqui. Calma que eu chamei a produção aqui para me ajudar. Socorro. É que a canta deu uma caída. Pronto, foi o tempo de eu dar um jeito no gato. Eu pensava que foi minha internet. Eu disse, ah, meu Deus, a internet caiu. Uhum. Mas vamos devagar, né? Pra mesmo que caia, a gente vai registrando o que dá. Vai dar Então, certo. e aí eu pensei em te chamar para falar agora por que a gente precisa falar, né, de LGBTs indígenas, onde estão, né? E como é que tem sido essa conversa com o seu povo, especificamente, né? Ah, sobre os LGBTs indígenas estão todos os lugares, né? A gente anda igual da terra. Terra é todo. Brasil inteiro é terra indígena, né? E movimento indígena também. Bom, no começo, foi assim, eu tive que conversar com o movimento mesmo, né? Com as lideranças. Mas primeiro eu entrei em contato com um amigo meu, que é o Thiago. Não sei se ele está assistindo. E daí a gente sentou, né, num barzinho, saudades. Começamos a conversar sobre... Porque a gente vê, né, das assembleias, nos encontros nacionais, muitos LGBTs, principalmente aqui no Ceará. E a gente via mesmo que algumas lideranças não respeitavam, né? Machismo, homofobia, lesbicomofobia, dentro da comunidade indígena mesmo. E não respeitavam. E daí nós conseguimos ter essa conversa com alguns daqui mesmo onde eu moro, né? Com os imigrantes. E daí conseguimos, primeiro encontro que a gente teve, que eu fui, falar sobre o movimento LGBTQ, foi na Herança Nativa, que é uma herança nativa onde tem todas as etnias, aqui são 14 etnias, né? Aí junta todas as etnias, aí tem a noite cultural, né, que é a nossa dança do toré, que daí é o que eu comecei, primeira vez que eu levantei a bandeira acho que foi a força da Jurema mesma que me fortaleceu, né? Levantei a bandeira LGBT dentro do Toré. Aí eu tive, assim, uma emoção muito grande. Espera. Pai, eu tô numa live, gente. Ainda. Vai já. Sim, aí acontece, né? Aí consegui levantar essa bandeira LGBTQ, né? E daí vieram muitos parentes me abraçar e eu disse, vamos caminhar todo mundo junto, né? Aí daí aí eu falei com o Tiago, a gente começou a primeira reunião, foi em frente da minha casa. A gente não tem espaço assim, uma casa que as reuniões tem mesmo frente da minha casa mesmo, né? Aí conseguimos, aí criamos 2019, em setembro. Setembro agora, né, dia 25, vai fazer um aninho do coletivo. E são 10 integrantes, né? A Lidmara, que participa também, que está aqui assistindo. E foi muito importante para a gente estar se reunindo, né? E fora, não só daqui de Crateús, mas também tem outros parentes, né? De outras cidades. Tem de Itarema, Calcaia, né? Tem de Maracanaú, que a gente está acolhendo todos os LGBTs. A gente não só pensamos daqui, né? Mas também pensamos de outros. Deu uma caída. Acho que é.
Pronto. Sobre a biografia e tudo, né? Tem várias histórias. Eu acho, assim, muito importante, né? A gente tá criando esse movimento e tá ajudando muito. E daí, a gente tem outra surpresa também, né? Entremos o coletivo Tibira, que é onde me ajudou muito também, o coletivo Tibira, né? Foi Uhum. daí que conheci outros parentes pelo coletivo Tibira. Coloquei a minha foto, né? E daí eu fui começando também pelo coletivo Tibira. Aí tivemos uma conversa, né? Participar na secretaria, que é a Casa Tibira, que daí junto com o coletivo pra gente fazer, porque a gente trabalha com audiovisual. Aí tem um projeto audiovisual e nós vamos ver se a gente consegue construir uma casa também para acolher os nossos parentes, né? Que Uhum. não é aceito família e essas coisas todas. Mas a gente está aí, está caminhando, né? Graças ao Tupã e a mãe também, né, que está dando tudo certo. Esse é um Uhum. movimento. Nossa, é uma história, muita resistência, né? E ainda muita coisa para construir, mas ao mesmo tempo muita força, né? De já ter construído tanta coisa. E eu não sei Sim. se você chegou a falar o nome do seu coletivo Caboclos, não sei se travou, eu acabei perdendo, né? Que o coletivo que você construiu, né, se chama Caboclos, né? Como é que é a história desse nome? Ah, o coletivo Caboclos foi pelo um nome pela uma música, né? Pela Hum. música que, assim, às vezes eu falo que eu sou bandista também, né? Meu pai, ele é o pajé, mas também trabalho com o pai de santo, ele tem um terreiro, né? E daí os nossos caboclos, tem uma música que chama Na minha aldeia mora uma cabocla, não sei se é homem, não sei se é mulher. É uma cabocla índia, da pele morena, mora na aldeia Tupinaré. Aí daí nós tiramos essa palavra caboclas, porque não tem gênero, né? E não sabia se era homem naquele tempo, né? Não sabia se era homem ou era mulher e tudo, né? Aí nós tiramos esse nome, Caboclas. Aí colocamos ali o nome coletivo que se chama Caboclas, Uhum. né? Legal. É de quem Pela é a uma música. música? Oi? De quem é essa música? É de um caboclo orixá. Jurema. Ah, entendi. Que linda, eu não conhecia. E você me falou recentemente que vocês fizeram um time, né, de mulheres LBT, aí eu fiquei querendo saber mais também. Ah, e esse time era de Calcaia, né? Que é de uma integrante, que é a Natasha, que é uma trans, né? Ela é de Uhum, Itapeba. E no começo, foi o ano passado, tivemos os Jogos Indígenas. E não deixaram ela jogar, porque no time feminino, acho que foi a coordenação. E eu não estava lá, mas estava num lugar muito separado, entendeu? uhum, E ela não tinha comunicado, ela falou pra gente esse ano ainda, né? E eu fiquei assim, quando ela me falou, eu disse, cara, por que que tu não avisou pra gente estar resolvendo? Né, mano, porque... Aí, enfim, aí elas conseguiram se juntar, né? Lá, fazer um time. Que esse time tá ajudando muito elas, né? Tá fortalecendo. E junto com... A gente lá tem um vereador indígena, né? Que é o Veibe Itapeba. Que onde patrocinou o fardamento, ajudou e tá ajudando, né? Aí uhum. tem trans, travesti, tem lésbica, bi. Aí tudo jogando. Aí vamos fazer também uns jogos indígenas LGBTQ+, quem sabe aí, né? Nossa, Com você com a arrasa. galera toda. Vai ser muito. Voltou? Tua E aí, internet caiu, hein? acho que agora voltou. E aí eu queria saber também se você tem como dizer como é que é essa relação com a ancestralidade, né? Porque eu sei que vocês buscam na história do povo, na cosmologia, né? Essa relação para falar até do que é ser LGBT, né? Porque LGBT, na verdade, é uma sigla branca, né, trazida pela colonização, né? Então, na verdade, por aqui, né,
na Biayala, Pindorama, nesse território indígena, já muitas outras coisas aconteciam, né? E o que você tem encontrado, assim, em relação com ancestralidade para discutir gênero e sexualidade? A gente nem chamava, como você falou, né? É uma palavra branquitude, né? Que o capitalismo inventou, né? Logo pra gente, dos nossos antepassados, né? Nos ancestrais. Isso nem existia. É uma coisa assim que tinha, nossos ancestrais tinham direito de ficar com o indígena, né? E tudo. Mas a gente vê assim que é difícil também, né? E como a gente era chamado, era de anciões também, né? Tem tudo isso. Não era LGBT, eu não me considero lésbica, não era a palavra lésbica também, pra gente que é mulher indígena, não somos lésbicas, já é uma outra palavra, né? Então tem isso também pra dentro da gente, né? Mas a gente tem vários exemplos, né? Tem o Tibira também, né? Quem conhece o Tibira sabe a Uhum. história dele, que foi o primeiro indígena que levou a homofobia, né? Que é até tanto que o João Ni, né, que está escrevendo um livro dele, como acho que eu já falei muito sobre isso, é um livro que é um indígena mesmo, gay, que está escrevendo uma história, né? Porque a gente vê que a maioria desses livros tem um livro do Fernando, né, que existe índio gay, que é um indigenista também, que eu acho que é uma porta assim para descobrir mais, né, de alguma forma. Uhum. Mas, assim, pra gente também, sobre alguns troncos velhos, alguns indígenas que eu vejo, assim, histórias, me sento e converso, é difícil, né, pra eles aceitar, né? Porque quando a gente chega numa aldeia, aqui na minha aldeia é diferente que na aldeia de outro parente, né? A gente não sabe como é. Será que eu vou estar bem, posso ir com a minha namorada, né? Posso estar beijando a minha namorada na aldeia? A gente tem que ter esse cuidado também, né? Tem vários Uhum. cuidados também. E você sente que essa relação mais tensa, né, com quem é mais velho, né? Eu entendi que troncos velhos seriam os mais velhos, né? Isso. Isso vem mais assim da colonização ou vai de povo para povo, assim, tem povo que tem mais a ver, assim, que vive isso de uma forma mais leve, para alguns é mais difícil. Acho que é do povo, né? Da Uhum. cultura, porque a nossa cultura não são iguais, são diferentes. A luta são iguais, né? Sobre a demarcação de terras, que todos os indígenas, todos os indígenas querem a terra, né, desmarcada. Mas alguns costumes, eu tô falando em costumes também, né? Os costumes são Uhum. diferentes, né? Nós estamos aqui do Ceará, a gente chega lá no sul, como é? Né? Até os nossos sotaques são diferentes, né? Também. Sim. Mas são costumes, assim, diferentes. A gente tem que ter cuidado, como eu falei, né? Uhum. Porque tem troncos velhos que não entendem, né? Assim, aí temos que conversar, né? Qual que aconteceu aqui? Tivemos o primeiro encontro da juventude. Aí nós colocamos o feminismo, aí colocamos também o LGBTQ, né? Que aí nós debatemos, alguns troncos velhos sentaram, ouviram, né? Aí nós contamos histórias. E hoje eu estou muito feliz aqui, né? Que agora a gente está tendo apoio. No começo não tivemos apoio de nada. Botei mesmo a Uhum. cara do sol para enfrentar as coisas, né? E tá dando apoio dos troncos velhos. Aqueles troncos velhos, os troncos velhos que não aceitaram, agora estão aceitando, né? Tá dando Ai, que apoio maneiro. isso, Uhum. de tudo. Mas a gente está tentando conversar, essas palestras, conversas, tudo. E eles estão participando. E eu gosto que eles participem, né? Uhum. Eu acho interessante nessa relação de conversa, né? Porque, por exemplo, eu tô aqui na cidade e tal, participo de feminismo e tal, e eu sinto que, assim, como é interessante, né, que todo o povo dialogue junto, né? É preciso que tenha uma conversa com todo mundo, né? Com os mais velhos, até com quem tem alguma dificuldade de entender. Eu sinto que nos movimentos, assim, marcados pela branquitude, né? Que, enfim, falam de um outro lugar, não indígena e tal. Não tem essa coisa da conversa. A gente não tem isso muito desenvolvido. É tipo, cada um segue no seu caminho, né? E a gente tem muita dificuldade de conversar. Acho que a gente não vê nem sentido em conversar, né?
As pessoas, se você não entende, você é uma ameaça. Mas aí quando eu vejo os povos indígenas, sabe, conversando com seus mais velhos, com quem não sabe muito bem o que que é isso, eu vejo como é importante para que a gente avance junto, né? Ter a conversa mesmo. Até tanto que a gente tem que respeitar, né? Que eles, sabe a história, começou a luta, né? E a gente como se diz, só cortar os nossos troncos e esquecer de arrancar as nossas raízes. Os nossos troncos são os troncos velhos que estão morrendo, né? E as raízes somos nós. Então também a gente tem que aprender com eles também, né? Respeitar, ouvir, né, a história, sentar com eles, né? Uhum. Mas é isso. Eu acho que os troncos velhos a gente tem que respeitar também, né? E escutar eles. Uhum. E como é que tá tendo uma festa aí, né? Tô ouvindo várias vozes. Aqui é assim, periferia, amiga. É tudo. Daqui a pouco eu vou te liberar, então, pra você dar rolê também. E aí eu queria saber, assim, como é que foi Como é que foi você se descobrir LGBT, né? Com quem que você conversou? Como é que você descobriu que você podia existir? Foi internet? Foram os amigos, né? Como é que foi essa construção? Eu acho que eu já me descobri só mesmo. Sempre eu gostei de BCT. Mas, quando, assim, na minha sexualidade, né? Quando eu conversei com os meus pais, meus pais aceitaram tudo, mas o problema foi mesmo a sociedade e o meu povo, né? Tô falando do povo potiguara. E até tanto que em 2016 eu passei um tempo assim afastada do movimento por causa disso, né? Que não aceitavam. E passei 4 anos afastada. Aí eles conversaram comigo, perguntaram se eu queria participar de novo, né? Eu disse que ia, mas era para aceitar o jeito que eu sou, né? Mas quando falaram pro meu pai que isso não existia, filha do pajé não podia ser sapatão, que foi um momento assim, muito difícil para mim, mas eu tive assim muito apoio, né, de amigas minhas mesmo, né, assim que me ajudaram muito, que foi um momento assim muito difícil para mim, que nunca me deixaram assim de lado. E, e daí eu comecei a pesquisar também, né? Pesquisar porque qualquer coisa eu tava ali tendo prova. Aí encontrei vários relatos, né? Várias. E é isso, foi um momento assim muito difícil, né? Mas hoje ele fala, minha mãe, meu pai falam que tem muito orgulho de mim, né? Que hoje eu tô aqui no movimento lutando, né? Com os meus 22 anos, a casa quase pegava fogo. Mas eu tô bem. Estamos tudo bem. Né? Uma hora fica bem, depois fica menos bem, aí fica bem de novo. Fica, é desse jeito. É luta, assim, né? A luta é desse jeito. Estamos bem, depois estamos ali, né? Existe para resistir, né? Uhum. Você falou que no início você fez esse contato com o coletivo Tibira, que é aquele que é a Catumirim, com outras pessoas, acho que o Neymar também, né? Eles se organizaram, criaram. Então, eu pessoalmente, assim, essa foi a minha primeira referência de ver pessoas indígenas LGBT organizados, produzindo, né? Então, parece que, assim, também meio que foi a sua, né, de uma grande organização, e foi a partir daí que acho que muitas pessoas meio que se inspiraram, né? Sim, sim, foi pelo Tibira mesmo. Eu participei, né, junto com o Neymar, que participa do coletivo. Mas antes do Neymar, eu comecei a conhecer a Yaka, comecei a conhecer uma parente muito maravilhosa, né, o Nanto Chá, que ela fez um texto maravilhoso, né, sobre sapatão e um desenho dela maravilhoso também. Aí comecei a seguir ela e depois eu comecei a seguir outros parentes. Aí o coletivo foi que fundou, né? Tava começando tudo, foi a Catu, né? Que daí começou essa visibilidade, né? Tinha poucos, acho que no começo era
quase 50, né? E depois todo mundo botou nas suas redes. Aí hoje cresceu o coletivo Tibira, né? Uhum. Mas às vezes quando eu tô dando uma palestra ou em alguma reunião, quando a gente fala que sou indígena sapatão, todo mundo fica assustado, né? Vale, Uhum. tem. Então eu coloquei uma postagem, né, no meu Twitter e uma mana falou assim, mas no movimento indígena tem isso, existe isso. Amor, isso Uhum. aí, ó, desde nós, né, já existiu, ó. Às vezes eu não nem respondo, eu deixo no vácuo, né? Porque se eu Uhum. responder vai começar essa briga toda. Mas foi Mas, pelo Tibira mesmo, uhum. tudo. Vem pessoas. Opa. Vem pessoas não indígenas fazer esse comentário ou próprios indígenas mesmo? Oiê. Uhum. Sim. Oi, eu não entendi. Eu perguntei se esses comentários eles partem mais de pessoas de não indígenas ou de indígenas. Não indígena, como sempre, né? Essa Aham. branquitude cai em cima, não indígena. Foi não indígena mesmo. E eu Que, só devorei, não respondi, né? uhum. Não respondi. Tem Porque. muito essa coisa do índio, né? O índio, né? Que é aquele imaginário, tem aquele índio, o guerreiro, que todo mundo tem a mesma cara, e todo mundo é hétero, obviamente, ou como quiser chamar, né? Enfim, é aquela coisa totalmente estereotipada. E qualquer coisa que, né, que se vê que diferencia um pouco disso, que na verdade é o indígena, os povos originários, Uhum. as pessoas ficam, como assim? Não é aquela coisa que eu imaginei na minha cabeça, que a escola ensinou, aquela pessoa no meio do mato, sei lá, né? Justamente. É igual a palavra índio, né? Indígena. Quem sabe disso. Até eu falei sobre isso também, a diferença de índio para indígena, porque quem inventou índio foi a colonização, né? Quando os portugueses vieram, pensavam que era a Índia, aí chamaram de índio. Se você pesquisar o que é índio mesmo, vai ter uma tabela periódica, é coisa química, né? Mas a gente é indígena, coloca isso. Não venham chamar de Yaqueca Índia. Jamais, eu sou indígena. Quem Uhum. quiser conhecer mais isso, só procurar o Daniel, que é um escritor indígena, ele fala sobre isso. Procura no YouTube que tem, né, a Daniel, diferença. O Daniel amigo Munduruku? indígena, isso, ele Uhum. fala sobre isso também, né? Que eu acho que é incrível. Comentaram aqui que essa imagem do índio, né, é muito reforçada nas novelas. Sim, com certeza. É muito reforçado mesmo. Não só dentro nas novelas, mas dentro das escolas também, né? Dentro das Uhum. escolas. Tem o Dia do Índio, né? Que é uma coisa assim, bem esquisita, Uhum. né? Que as Bem crianças esquisito. vão, pintam a cara de qualquer coisa, né? Como se os grafismos não tivessem uma simbologia muito profunda e cada povo tivesse o seu, né? Fosse só aquela passar uma coisa na cara, Uhum. né? Enfim. Sobre o grafismo, teve umas manas aqui em Crateús, umas blogueirinhas brancas, eu nem Uhum. conhecia, tão blogueira que eu nem conhecia, graças. E, e elas fizeram uma campanha, né, a favor dos índios. Aí eu fui lá Uhum. ver, eu respondi, eu falei assim, né, toda educada, e depois eu tive que jogar nos meus stories, né, vieram me esculambar, não me chamaram, mas enfim. Mas eu sempre se falaram da minha luta, se falaram da mentinha, falaram do grafismo, porque o grafismo pra gente tem um diferenciado, né? Uhum. Cada etnia tem o seu grafismo. O Potiguara tem o meu grafismo, a gente tem o nosso grafismo. O Tupinambá tem o seu grafismo, né? E tem que respeitar o grafismo também. Urucu, né? A gente pinta de urucu. Hoje eu tô pintada de urucu. Uhum. O genipapo, né? Então, às vezes as branquitudes, quando vem fazer aqueles efeitos no Instagram e não sabe o que significa pra gente, né? Uhum. Tem os vários significados do grafismo pra gente também. Uhum. É igual às línguas também, né? Tem várias línguas. 215 línguas aí. Teve muitos parentes, não são antepassados, né?
que resistiram muito, pra gente não perder a nossa língua também. Fora que tem línguas que estão ainda retintas, né? Igual as etnias também. As etnias. Comentaram aqui, fizeram marcha aqui com as crianças fantasiadas de índio, né? Sim, foi dia 7. Dia 7. Pegaram, né, escola branca, mas dizia que tinha algum indígena, mas não tinha indígena, né? Era botar as criancinhas. Até igual 19 de abril. 19 de abril é uma data comemorativa. Vamos lá, vamos comemorar o Dia do Índio. Todo mundo ali, né? Pega a criança, né? Os curumizinhos, bota um cocôzinho de papel, aí pinta dois traços. Né? Tem aqueles dois traços que você pinta, você é acostumado a ser pintado na escola não indígena, tem um significado pra gente também, né? Mas de 19 de abril Feliz Dia do Índio. Eu sempre me coloco, não venha me dar Feliz Dia do Índio, não. Né? Não vem, a gente só lembra dos indígenas quando é data comemorativa. Só lembra. E até tanto que a gente está se reunindo antes dessa pandemia, a gente até queria levar para a Câmara dos Deputados, olha, vereadores, aliás, fazer uma lei municipal, né, para ter esse 9 de abril, ter respeitar a gente. Convida um indígena para estar falando da gente mesmo, né? Falar a nossa luta, né? Não ficar falando coisas que vocês não sabem também, né? E essa lei que a gente estamos escrevendo junto com a juventude, para a gente fazer uma marcha, né, em uma semana, porque a gente, dia 20 de janeiro, é dia da consciência indígena, né? Que foi esse ano mesmo que começou a visibilização da consciência indígena. Né? A gente está se colocando para falar dentro das escolas, que nós indígenas falar dentro das escolas, dentro da universidade, dentro de uma praça, tá colocando nosso artesanato e tudo, né? Falar sobre a nossa cultura, a nossa vivência, porque quem sabe é a gente que vive, né? Na época do carnaval também, né? Tem sempre surge essa grande discussão da fantasia de índio, né? Como que é isso, é piada, né? Assim como algum tempo... Eu não vejo mais, por exemplo, tantas negas malucas, né? Que é aquela fantasia de mulher preta e tal. Eu não vejo mais muito isso, assim. Eu acho que as pessoas foram entendendo que são uma representação muito machista. Muito racista. Machista também, né? Sim. Mas a fantasia de índio ainda aparece muito, né? Aí, não sei se quiser falar um pouco sobre isso, assim, o que você vem sentindo, né? Quando você vê essas coisas. Sim, parece demais. Mana, parece demais. Desde 2017, né, com a Catumirim falando sobre isso, mas a branquitude não cai em si, né? Mas continua fazendo. Esse ano aconteceu muito casos, né? E a gente colocamos, até eu coloquei também fiz até um texto, fiz até um texto e botei na praça, né? Mas a gente saindo, mas continua fazendo isso, né? E a gente se coloca, índio não é fantasia. Mas aí chega lá, a branquitude falando que não tá tendo respeito, de jamais fazer isso contra vocês. Então sempre tem essas conversinhas deles. Quando a gente tá caindo em cima, sempre eles têm. Mas a gente tá respeitando vocês. Tem essa coisa toda. Né? Tem essa coisa toda. Mas a gente, todo fevereiro, todo ano de fevereiro, começa fevereiro, a gente se coloca, mas continua. A mana padrão, branca, cis, toda fantasiada de indígena, toda de cocá, para elas é penaça, com a maraca diz que é chocalho, sabe nem a diferença também, mas tá ali apresentando, desfilando para ganhar um prêmio de R$ 50 a 1 litro de cachaça, fazendo a festa de fantasiada de indígena. E reforça muito aquela questão não só do estereótipo, mas da fetichização, né? Que as mulheres indígenas vivem, né? Que aquela mulher vestida para ir pro carnaval, para pegação, sabe? A Índia gostosa, sabe? E aí vem muito aquela... Falam que é homenagem, eu fico assim... Nossa, gente, tanta coisa para homenagear, né? E aí e é só nessa época do ano, incrível, né? Que o resto do ano ninguém homenageia nada, só no carnaval. A vida importa, né? A vida de negra importa, a vida... Todo mundo se coloca nas redes sociais. Pronto, acabou. Acabou, né?
É igual quando sempre tem que ter uma data comemorativa, né, para estar falando. Uhum. Eu não sabia nem que tinha mês da consciência indígena. Já. Tem sim, foi esse ano mesmo, né, Uhum, que nós colocamos. Aqui no Ceará, acho que foi só eu que coloquei, aí os outros parentes começaram a se colocar também, né? uhum. Eu Mas sempre ficava me perguntando, né, se existia onde é que estava, né? Porque é isso, não dá pra gente falar de antirracismo se a gente não tiver consciência das violências que a população preta vive e que a população indígena vive, né? Então, com o mês da certeza. consciência indígena é muito fundamental também, né? E é dia 20 de janeiro. Uhum. Eu não sabia esse ano, nem ouvi falar, mas ano que vem vou estar Mas quem sabe ano presente. que vem vai Sim, ser bombástico, eu né? vou ser uma das pessoas compartilhando e problematizando na internet. Sim, com certeza. Que é isso, né? Deixa eu ver. Comentário aqui, não se ocupa em estudar cultura. Não culpa não. Não culpa não eles. Ah. Alguém quer trazer alguma pergunta, pessoal? Sobre o tema? Ah, não esquecendo, gente, que amanhã vai começar já, né, as lives das mulheres indígenas. É, Eu participei de uma reunião muito importante, né? Tivemos com vários parentes na América toda. E amanhã, dia 5, né? Que é dia da mulher indígena. Todos os dias é dia da mulher indígena, né? E estamos fazendo esse encontro. Vai começar amanhã. Espero todos vocês assistindo também essa live. E vai ser muito importante, né? Como eu digo, essa pandemia, mano, tá sendo ruim pra gente, né? Estamos perdendo muito parente, né? Tudo Uhum. aqui mesmo. Crateús aconteceu, né? Perdi uma parente da Tabajara. Mas a gente tá tentando ficar em casa, né? Pedindo aos parentes para ter esse cuidado. Mas a parte tá sendo boa porque a gente tá conhecendo muitas pessoas, muitos parentes, muitas histórias, né? Nessas lives também. Uhum. E eu acho que foi bom, assim, para algumas pessoas, né? E algumas também para mim, né? E conhecer com as histórias, tivemos muitos encontros juntos, né? E a gente vai ter, né, assistir esse encontro, né, que é da mulher indígena. E Uhum. mas espero vocês todos assistindo amanhã junto com a gente, todo mundo Uhum. se encontrando. Se tiver uma chamada, manda pra cá também, que eu coloco no Stories pro pessoal acompanhar. Tá bom. Uhum. Comentaram aqui, e agora a gente já vai fechando, né, os últimos comentários e tal, porque vai dar uma hora. Comentaram, seria massa que essa galera que leva fantasia de indígena no carnaval assuma sua raiz e tome a cultura como parte da vida e da resistência. Sim, sim. E aí pediram, Jéssica, fala da tua experiência com outros coletivos, principalmente brancos. E Claro, pode fazer a pergunta. aí tem uma outra aqui, que a gente falou um pouco durante a live, né? Mas se quiser trazer mais alguma coisa sobre isso, eu queria saber mais sobre a questão da sexualidade para você enquanto indígena, como foi o seu processo, sua vivência. Né? Meio que a gente foi falando isso ao longo da live inteira, mas se quiser trazer mais alguma coisa sobre isso, fica à vontade também. Aí são essas duas perguntas. Tá bom. Bom, primeiramente eu participei de um coletivo, né? Vários coletivos. Foi um coletivo branco, né? De mulheres cis, mas era LBTP, né? Era que era um coletivo. Mas era um coletivo que tava ali só quando convia, né? Mas eu não me sentia bem ali no meu espaço, né? Principalmente de fala, de acolhimento e tudo. E foi um momento assim, muito, sei, assim, difícil pra mim, né? Pra ser uma indígena sapatão, foi difícil. Aí eu tive que sair, porque era um coletivo que era ainda tem esse coletivo, né? São umas manas que, que é um coletivo que era para abrir para todas, né? Nas sapatonas daqui,
né? Mas infelizmente são coletivos brancos, só querem para elas cis, né? Só beneficiar essa visibilidade toda só para elas. Até Uhum, tanto que aqui mesmo uma travesti, né? Nem se colocaram. uhum, E a gente fica assim triste, né? Mas é assim, aí até tanto que a gente começou o nosso coletivo mesmo, né? Que tem o nosso acolhimento, né? Tem o nosso espaço, que abre espaço de falar para todo o nosso momento também. E sobre a pergunta, a segunda, sobre a minha sexualidade, acho que eu já tinha falado, né? uhum, Mas depois a gente tiver outra live, eu falo mais. uhum. É, pode ser também, né? Porque o assunto rende, né? Ah, é. Comentaram aqui também um outro assunto que eu acho que rende já outra live, né? Que é a clássica pergunta: quem é e quem não é indígena? A mestiçagem imposta faz com que muitos parentes nem se reconheçam mais. Né? Ser indígena é uma prática de vida que começa desde o território corpo. Né? Enfim, acho que já essa também é um assunto que rende várias outras lives e coisas, né? Mas que eu venho Uhum. entendendo que, assim, quando você está falando, né, desse lugar de indígena, não é sobre você usar uma coisa bonitinha, não é sobre você comprar um artesanato e sair andando, e você falar, eu tinha uma avó, que não sei o quê, e aí a avó foi Ai, estuprada, né, passou por um monte de coisa, e você não faz absolutamente nada, assim, relacionado a essa história, né? uhum. Você Ai, não tá na luta. parece muito. Uhum, Parece muito, 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 muito. Tem pessoas, que mandam um texto, é obrigado a gente estar respondendo e saber, né? Aí porque uhum, minha avó. Aqui no Nordeste, que no Ceará a gente chama. Foi pegado dentro de cachorro, né? uhum, E tem isso todo. Aceitação. A gente aceita, né? Se você tá ali lutando, tá procurando. Só que, igual aconteceu agora, tá tendo um curso aí da História do Movimento Indígena, curso que cobra R$ 50, que eu particularmente estou contra desse curso, porque é uma pessoa que não tem um povo ainda, mas se considera assim, mas está falando para gente que está de mais de ano, tem várias pessoas, vários parentes de liderança pode dar esse curso, né, de muito tempo. uhum, Mas é uma pessoa que chega, tá lá na cidade, mora na cidade, sabe, tá lá sentado, mas está chegando só porque tem o conhecimento acadêmico, sabe a história uhum, pelo livro, não sabe a nossa realidade mesmo que a gente vive. Mas está dando um curso para a galera, e a galera está pagando R$ 50. Nós estamos tentando entrar com ação, junto com a Poime, mas a gente está vendo ainda. E uhum, ainda vai estar rolando esse curso ainda. Né? Igual isso também. E quando uhum, essas pessoas procuram falando sobre a sua ancestralidade, eu nem respondo, sou nem obrigada. uhum. Vê o tamanho do texto, mas tá ali, tá perguntando direto, é a obrigação da gente responder, eu não respondo não. Uhum. Como também se fosse mais importante que a pessoa receba um aval de alguém, tipo, toma aqui, você é indígena, assim, né? Dá lá uma bênção, e a pessoa pode fazer o que ela quiser, né? E na verdade é isso, essa coisa do território corpo. É sobre você ir Ah, é verdade. chegando, sobre você construir algo, né? Eu falo isso também porque eu vou vivendo isso também, né? A partir da minha ancestralidade e tal, de alguém que Uhum. perdeu essa conexão. Então não é sobre eu chegar, né? Eu pelo menos venho pensando assim, e falar, sou isso, eu tenho toda a experiência, muito pelo contrário, né? Sobre eu fazer essa ponte. É chamar quem tem a vivência para falar, né? Isso, com E, certeza. e aí uma Tem pessoa que ir também, né? tá fazendo dinheiro em cima de algo que ela nem viveu, assim, é muito, sabe, muito pesado, né? Uhum. Deixa eu ver, Eu não academia. sou contra, eu não sou contra as pessoas procurar sua ancestralidade e a sua sensação, né? Aceitar, né? Não sou contra. Mas o problema é que tem que ver ainda, né? Tem que estar ali com os parentes, ajudar, não Uhum, chegar a comprar logo um cocá, um brinco de pena, você já se colocar, já dizer, tomar uma fala de um parente que está na luta de verdade, que sofreu, que levou tiro de borracha, de spray de pimenta, né? Mas está ali ocupando o espaço de um parente que já tem muito da luta, né? uhum. Deu uma travada.
enfim. E é isso, né? Às vezes a pessoa ela tá mais interessada em ter uma palavra para dizer, sou isso, sou aquilo, né? Em vez de estar aí lá no dia a dia, né? Dando o corpo, o sangue, a luta no dia a dia, né? Porque é assim que se constrói movimento, a identidade é isso, né? É uma coisa que se Justamente. constrói em relação com o povo, como for possível, né? Com certeza. Mas esse é um assunto também que eu acho que rende várias outras lives, né? E até tanto que aqui no Ceará, né, a gente, quando começamos, não foi só 2005, né? Já vivi muito tempo já, né? Uhum. E foi no começo, assim, do 1995, né, com a Dona Helena, que é outra inspiração para mim, né, com a mulher indígena que lutou muito por movimento, a Dona Helena Potiguara, tem a Dona Teresa Cariri, que é a pajé dos Cariris, tem a Dona Mazé, que é a pajé dos Tabajaras, essas três mulheres guerreiras, né, que ajudaram muito o movimento, desde 1996. Ainda aí vieram os outros mais, né? Mas é assim, a gente está tentando ainda lutar, né? Articular ainda nosso movimento. Uhum. E a Dona Helena ela tem uma história muito forte, né? Que ela é educadora, ela é diretora, e ela começou, junto com a Teca, que é outra liderança forte também, daqui do movimento Estado do Ceará, que é a Potiguara, e fizeram um projeto, né? A gente não tinha escola indígena, a escola que ensinava era perto de um pé de pau, de uma casa, né? Quando chovia. E daí elas escreveram um projeto, né? Nesse tempo não tinha computador, elas, né? Muito antigo. Fizeram um projeto para levar para a Secretaria de Educação. Chegaram lá, foi escrito mesmo, né? Escrito. E eles não aceitaram. Aí foi o jeito elas fizeram fazer outro tipo de projeto, né? Digitar. E conseguiram. E hoje no estado do Ceará, levaram para o MEC. Hoje no estado do Ceará tem 44 escolas indígenas, feitas da Dona Helena Potiguara e Teca, né? Que foram Ah, umas pessoas assim, muito incríveis. maravilhosa. Nossa, depois me passa esses nomes por escrito para eu pesquisar e compartilhar também, né? Porque acho que é isso, né? Também dar Certo. visibilidade, mostrar esses nomes na história, quem são essas mulheres, o que elas fizeram, porque se deixar vai todo mundo ser apagado, né? Porque não vai ser a branquitude que Com vai certeza. pesquisar, que vai falar sobre, que vai ter como referência, né? Vai ser sempre a lésbica que é relacionada a Lesbos, né? Que é lá da Grécia, não sei o quê. E nunca a gente consegue outras referências para pensar gênero e sexualidade. Sim. E, enfim, a gente está aqui com pouquíssimos minutos, né? Acho que deve ter mais uns 4, 5, né? E queria te agradecer por essa live, né? E acho que esse é o nosso terceiro encontro, assim, né? Virtual, né? E toda vez eu aprendo um pouco mais. Eu gosto muito de acompanhar seu trabalho. Para mim é uma honra enorme, né? Te receber aqui na página, né? E dizer que, enfim, o espaço aqui está sempre disponível, né, para a gente construir junto, para dar visibilidade. Eu sinto que atualmente é o que eu tenho mais conseguido oferecer, né? Contato, visibilidade, né? Deixa eu ver, alguém Sim, eu, comentou. Matriarcalidade viva. sim. Sim, é nosso terceiro encontro mesmo, né? Foi assim. Achei muito. Desde que quando conheci a página, foi muito massa, assim. E eu queria agradecer, né, por esse convite. E eu acho que é muito importante também, né? E muito gratidão, que estou muito feliz de estar de novo contigo aqui. Você é uma pessoa muito incrível, uma mana maravilhosa. Desde a primeira vez que a gente conversou, achei muito. Tá muito maravilhosa, mulher. E é isso. Gratidão. Bom, Quando precisar, estamos aqui também, né? Eu tô aqui também para ajudar. E eu vou querer também. Vou mandar algumas coisas para tu estar colocando também. manda Depois a sim. gente se, depois a gente se encontra também. Tá bem. Aí a gente continua nossas trocas aí. Ai, pelas internet, né? Porque, enfim, internet pior que acaba aproximando mais muita gente, né? Sim, sim. Mas quem sabe um dia aí, né? Um abraço
físico. Meu sonho, né? Voltar para essas terras, dar um oi, né? Enfim. Mas é isso. Muito obrigada pela presença. Obrigada a todo mundo que assistiu. A live vai ficar salva, né? Para o pessoal acompanhar a conversa em outro momento também. E que venham mais outras. É isso. É que a Canja até saiu. Beijo, gente.